Inicialmente agradecer à organização do evento pelo convite, né? É um prazer muito grande realmente estar aqui para poder compartilhar um pouco e aprender também, né, com as discussões. Então, acho que o primeiro desafio foi nosso, né, para elaborar esse conteúdo, porque é um conteúdo muito amplo e polêmico e vai gerar muita discussão, mas a gente precisa disso, a gente precisa de sair um pouco da zona de conforto, olhar para as coisas que são necessárias, né, para esses desafios, para poder elaborar, vamos dizer assim, estratégias para poder conseguir fazer um trabalho cada vez melhor e, principalmente, conseguir cumprir os objetivos propostos pelo programa, que eu acho que é algo fundamental e é o objetivo maior de todos estarmos aqui. Então, a primeira coisa que a gente vai falar rapidamente, eu vou convidar vocês a refletir sobre o primeiro tópico, que são os desafios da educação, que vai permear naturalmente os desafios da educação física em relação ao esporte. Então, ao montar, né, a elaborar essa palestra, eu me deparei com um vídeo que eu acho que ele sintetiza assim, bem a questão da educação, né, que a gente está enfrentando aqui. Eu achei bem interessante. Claro que tem coisas que são polêmicas, mas acho que para a gente iniciar uma discussão é bacana. Coloca o primeiro vídeo, por gentileza. Ok. É um vídeo tão importante porque mostra a dimensão, né, do desafio que a gente tem. Na realidade, acho que uma das respostas, né, que norteia a questão ali realmente é a educação. A educação vai ajudar a resolver boa parte desses problemas. Não adianta apenas o poder público trabalhar e desenvolver, né, melhor condição de trabalho, de ensino, né, melhores condições para as crianças, e se a gente também não procurar fazer a nossa parte, né? É uma realidade que a maior parte dos educadores tem um dom, né? O dom que vem também a motivação intrínseca. A gente vai falar um pouco sobre isso na quarta-feira à noite também. Os desafios da educação são fundamentais, e quando a gente começa a olhar as raízes do programa Minas Olímpicas, Geração Esporte, a gente vai procurar observar que a ideia é trabalhar a educação, né, pelo meio do esporte, da atividade física, né? Então, a gente observando os tópicos que a gente tem ali, quais são as contribuições do programa? A formação motora, esportiva, cultural, de lazer e o pleno exercício de cidadania. Gente, é muito importante que as pessoas que fazem, as crianças, os jovens, né, os adolescentes que fazem parte do programa, se sintam plenamente motivados a participar das atividades, e quem não ainda faz parte desse programa tenha desejo de participar. É um desafio muito grande, como está colocando ali, né? São 853 municípios em Minas Gerais, e o Estado está tentando realmente cumprir essa missão de levar, né, através dos diferentes programas, a educação pelo esporte, né? Sendo que dentro de tudo isso, um dos pilares básicos do programa é o que a gente está fazendo aqui hoje, que é justamente a qualidade da formação do profissional de todos nós que estamos aqui. A gente precisa ter esse investimento. E essas iniciativas que a Secretaria está realizando são fantásticas, a gente tem que aproveitar, mas é muito importante também que a gente tenha, vou falar sobre isso também, a iniciativa de buscar essa melhoria, né? A gente chama da educação continuada. E hoje, então, né, nessa palestra, nós vamos falar, né, desses principais desafios que vão nortear o processo de formação pelo esporte, trabalhando então com os princípios, tendências e perspectivas pedagógicas. Bom, para iniciar então essa discussão, vamos falar da educação e a educação esportiva, onde o esporte, nas suas diferentes possibilidades e formas de manifestação, né, existem, né? Freire questiona, por exemplo, a questão do esporte de alto rendimento, né, onde ele pergunta, será que essa seria a única forma? Né? Claro que não, né? Claro que não é a única forma, mas ela é uma forma também que existe, ela faz parte, né? Existe as pessoas que têm a aptidão, a vontade e a oportunidade para chegar nesse, vamos dizer assim, no topo da pirâmide, para a gente falar dessa maneira. Entretanto, outros autores, como Paes e Balbino, eles falam que o esporte, além da vertente do esporte de rendimento, ele pode ser uma ferramenta fundamental, né, para facilitar, né, a formação de jovens, né? Então, uma ferramenta de educação. Por quê? Porque o esporte, nas suas
diversas formas de manifestação, vai ter uma diversidade muito grande para poder contemplar, né, todas as possibilidades de educação. A gente vai falar sobre isso também, não apenas a educação motora, mas ela de uma forma mais globalizadora, né? Ele vai promover a inclusão, a cooperação e a autonomia, que na minha opinião é um dos conceitos fundamentais que a gente precisa de trabalhar. A gente está formando o cidadão, usando como ferramenta o esporte, né? Então a gente precisa de desenvolver no cidadão a capacidade dele ser autônomo, a capacidade de resolver problemas. E o esporte é uma ferramenta fantástica para a gente trabalhar todos esses aspectos, né? Scali e Souza, eles discutiram muito em relação à pedagogia do esporte, fazendo um paralelo entre uma chamada pedagogia tradicional e uma pedagogia inovadora, né? Sendo que na pedagogia inovadora é onde se proporciona um ambiente, né, como está falando, de criatividade e diversidade, né? Então aí vem um desafio, né, para a gente pensar, né, sobre que forma que a gente está utilizando, né, as formas de ensino que nós estamos utilizando no nosso dia a dia. Daqui a pouco o Marley vai falar um pouco sobre algumas possibilidades e também outras oportunidades, como a Marilda já falou. Também vamos discutir sobre essas maneiras de trabalhar os diferentes conteúdos. Mas na pedagogia inovadora é uma forma, então, que você vai utilizar para desenvolver, né, principalmente a criatividade e a diversidade como uma ferramenta de educação, né? E acho que a criatividade dentro desse processo que a gente está falando também é fundamental, porque vai dar ao cidadão, né, ao jovem que está ali sendo educado através do esporte, como mais uma ferramenta, uma forma de aprender a solucionar os problemas. A prática esportiva, né, então, de acordo com o Freire e Scali, eles fazem um desafio que ela deve conter, além dos objetivos tradicionais, né, já previstos, que eles tenham objetivos que permitam ao homem aprender a viver em sociedade e compartilhar a sua humanidade. Então, o desafio que esses autores eles apresentam é que a gente possa ter um olhar mais cuidadoso sobre essa ferramenta que a gente tem em mãos, que é a prática esportiva, e usar melhor esses conteúdos para que a gente possa formar esse cidadão, porque nós vamos ter uma série de possibilidades dentro da prática esportiva para desenvolver outras habilidades que não apenas as tradicionais. Divertido e Scali, em 2009, eles fizeram um compêndio de vários autores, e a gente vai falar alguns deles daqui a pouco para vocês, de como que a prática esportiva pode ser utilizada, como por exemplo, Garganta, onde ele trabalha o ensino dos jogos esportivos coletivos, Greg Bender falando sobre a teoria das capacidades coordenativas, e Kroger e Rudd sobre a escola da bola. Além desses autores, existem uma série de outros autores que vêm apresentando propostas de como a gente pode trabalhar ali no dia a dia e estimular o desenvolvimento de uma série de capacidades que são fundamentais, né? A gente trabalha com uma faixa etária importante. A nossa atuação de qualidade, ela realmente faz a diferença quando o educador ele assume realmente esse papel e trabalha de forma dedicada e com uma pedagogia inovadora o desenvolvimento dessas competências, vamos dizer assim. Os desafios educativos, né, então, são muito amplos, como a gente pode ver, os desafios da educação naquele primeiro vídeo, né, eu procurei elencar alguns tópicos que a gente vai falar aqui agora brevemente. Todos eles eu considero extremamente importantes para a gente estar discutindo aqui. Esse é um quadro, né, sintético aí dos desafios, vamos falar sobre cada um deles. Mudou aqui. Bom, tudo bem, vamos falar sobre eles aqui. Tinha uns outros slides um pouco mais diferenciados, então vamos falar sobre cada um deles. Bom, o primeiro desafio da educação física, então, seria a saúde, né? Quando a gente está trabalhando a prática esportiva, né, uma das preocupações realmente se torna a questão da saúde. A gente tem que desenvolver esse componente, né, nos nossos educandos, através do esporte,
E aí chama a atenção, então, a questão da ação multidisciplinar. Nós, educadores físicos, temos cada vez mais que trabalhar em conjunto com nutricionistas, fisioterapeutas, médicos, todos numa ação conjunta preocupado com essa questão central da saúde. Então, esse acho que é um dos grandes desafios, especificamente, né, as doenças ligadas ao sedentarismo, como hipertensão, obesidade, todos eles podem ser estimulados, né? Eu vejo uma questão muito importante da nossa participação na linha de frente com os alunos, a questão da motivação. Eu preciso de desenvolver essa motivação intrínseca para a prática esportiva, para facilitar, né, a utilização da prática esportiva como meio de combate ao sedentarismo, né? Acho que isso é uma coisa muito fundamental. E o momento que a criança, que o adolescente está com a gente ali no dia a dia, ele tem uma carga horária de prática esportiva, mas ele tem que estar, ao meu ver, sendo estimulado constantemente para desenvolver e continuar praticando a atividade física, o esporte, fora daquele horário do programa, por exemplo. Eu acho que o programa ele pode dar ferramentas para as crianças, desenvolver novas habilidades e dar a essa criança a vontade de continuar praticando, né? Acho que os indicadores de saúde já mostram isso, né? Que uma criança obesa tem uma probabilidade muito maior de se tornar um adulto obeso. A gente acredito que todos já tenham ouvido falar sobre isso. Então, acho que o papel do educador também é fazer essa estimulação. As relações sociais, né? No dia a dia do trabalho, no nosso trabalho, como na escola também, em todos os outros ambientes que a gente está envolvido, a gente se depara cada vez mais frequentemente com a questão da violência, das drogas, né, de uma sexualidade precoce, né, nas crianças, nos adolescentes principalmente, né, e a questão da inclusão. O desenvolvimento de boas relações sociais dos educadores com os educandos vai ajudar muito a tratar de todas essas questões que estão ali no nosso dia a dia, né? Primeiro que, se a gente falar em termos de sala de aula, nós já temos uma situação privilegiada, que é trabalhar com esse educando num ambiente diferente, que permite uma proximidade muito maior e um acesso, né, mais fácil a esses jovens, né? Então, o desenvolvimento das relações pessoais vai se tornar fundamental para facilitar o alcance desses nossos objetivos. Muito importante a gente pensar sempre o seguinte: qual é a minha meta enquanto educador dentro do programa Geração Esporte? Eu acho que isso tem que estar muito na cabeça de vocês. O volume de informações é grande, o número de variáveis que a gente trabalha é muito grande, mas a gente nunca pode deixar de perder qual é o meu objetivo principal, né? É por isso que a gente está aqui hoje, para estar reforçando esses conceitos e esses princípios, né? Então, o desenvolvimento de boas relações sociais com essas crianças e esses adolescentes é um dos passos fundamentais para a gente conseguir alcançar com excelência esse objetivo. A inclusão, né? A inclusão também é uma das finalidades da prática esportiva. Ela facilita muito, né, a reinserção de um jovem que se sente, por exemplo, afastado, marginalizado, a retornar à convivência com a sociedade, né? Para isso é importante que se desenvolva uma série de habilidades do educador para promover, né, a inclusão dentro de suas atividades. Não é simplesmente aquele que não quer vai ficar ali no campo, não, é saber como cativar, como atrair, como fazer com que esse indivíduo venha fazer parte realmente daquele grupo. Um dos desafios também dentro do aspecto da inclusão é a própria formação acadêmica, né? Na grade, já foi incluída em 1987 com a lei, foi solicitado, aliás, foi incluído na lei a disciplina, vamos dizer assim, das necessidades especiais. Mas só na última década que ela efetivamente passou a fazer parte dos currículos das instituições, né? E ainda assim, alguns resultados mostram, alguns outros estudos mostram que 67,5% dos educadores entrevistados falaram ou relataram não ter a competência necessária para promover a inclusão dentro de suas aulas.
Entretanto, 97% acreditam que a prática esportiva é um meio excelente para facilitar o processo de inclusão. Então, existe uma série de questões que têm que ser trabalhadas, e nesse estudo mostra isso também. Vocês vão ter disponível o material, né? Depois o texto na íntegra, né, Mauro? E vocês vão poder ter acesso a essas informações mais detalhadas, né? Mas a formação acadêmica ou a busca da formação continuada fora de uma graduação ou de uma licenciatura também se faz necessário. Por quê? Porque essa é uma realidade que a gente enfrenta diariamente, né? Então a gente precisa também de estar atento à questão da inclusão. As habilidades sociais, como a comunicação, a empatia e a liderança, também são fundamentais para que o educador consiga ter uma melhor justamente comunicação com o grupo e que as metas também sejam mais facilitadas. Finalizando essa parte, né, a formação acadêmica é um outro ponto fundamental, onde a gente tem que discutir, por exemplo, a questão até da própria grade, né, de uma educação física, onde eu particularmente vejo ela muito biológica, e as mudanças que a gente vê aí com a globalização e a sociedade vão exigindo de nós, né, educadores físicos, mais habilidade, mais ferramentas para a gente atuar naquele dia a dia, né, com os jovens, né, com os adolescentes e com as crianças que a gente enfrenta. Principalmente na questão como no programa Minas Olímpica, né, Geração Esporte. São muitos núcleos com características muitas vezes bem distintas em função da regionalidade, e a formação acadêmica, muitas vezes, ela não dá conta de contemplar tudo isso. Então, momentos como esse, promovidos pela Secretaria, eles são muito importantes, porque a gente tem uma oportunidade de discutir esses conteúdos e estimular em vocês essa prática da educação continuada, onde vocês detectam, né, as demandas que vocês vão enfrentar aí no dia a dia e vêm buscar, então, maiores recursos de como atuar no dia a dia de trabalho. O professor Varley agora vai dar continuidade falando, então, das formas pedagógicas de se atuar. Boa tarde a todos. Tudo bem com vocês? Fizeram boa viagem? Tranquilo? Mas eu queria agradecer primeiramente o convite da Secretaria, em nome da Gabriela e do Juan e da Marilda, cumprimentar todas as pessoas que estão aqui presentes. Bem, o Franco fez uma primeira parte aqui com vocês, fazendo uma leitura um pouco mais holística da educação, né? Por que ele fez isso? Ele fez isso exatamente porque o programa ele não está fora da realidade da educação, né? O programa ele funciona paralelo ao processo educacional com que as crianças que vocês atendem lá no dia a dia estão presentes, perfeito? Bem, antes de eu falar da minha parte, que eu vou entrar um pouco nessa questão de processos pedagógicos ligados que podem contribuir no dia a dia lá no trabalho de vocês enquanto educadores, eu queria fazer alguns comentários para vocês entenderem a importância desse momento, né? Muitas vezes vocês estão achando que o mais importante é nós que estamos aqui em cima, trazendo informações, não. As figuras fundamentais desse processo de qualificação são vocês. Eu vou explicar o porquê. Durante uns 10 anos eu trabalhei dentro da Secretaria Municipal de Esportes, coordenando os programas sociais ligados à Prefeitura. Eu era técnico superior 1, cursado, e eu coordenava uma série de núcleos na região Nordeste, Norte de Belo Horizonte, né, onde tinham programas sociais, do Recrear ao Esporte Esperança, programas voltados para adolescentes, para crianças em situação de alta vulnerabilidade social. E era um desafio grande, por quê? Porque muitas vezes as pessoas que estão nas secretarias, ou que estão dentro do Estado, ou que estão nas prefeituras, elas são muito bem intencionadas, mas quem atende a criança lá são vocês, não somos nós. Então aqui a gente procura o quê? Trazer um pouco de ferramenta para ajudar vocês lá no dia a dia a superar os desafios. Então, assim, uma coisa que eu tinha muito comigo no dia a dia de trabalho era o seguinte: eu precisava que o cara estivesse lá na ponta, ele entendesse que eu estava